Uma segunda questão é relacionado ao rearranjo da cadeia global de valor, que acontece a partir da Covid e a partir da invasão da Ucrânia. Eu acho que este rearranjo, que ficou conhecido como reshore, ou near and friendly, e todas as lógicas de você buscar restabelecer a sua cadeia global de valor a partir de países que tenham ofereçam um risco menor, seja do ponto de vista logístico, seja do ponto de vista geopolítico, ele aconteceu nesses últimos anos e talvez de maneira mais benéfica para outros países emergentes comparativamente ao Brasil. O Brasil talvez não tenha conseguido se inserir de maneira tão feliz ou aproveitar de maneira tão feliz essa oportunidade de realocação das cadeias produtivas. Destacadamente aqui a gente pode citar o México, o Sudeste Asiático, foram países que tiveram mais felicidade nesse sentido. E aí existe um terceiro ponto de dissipação disso, que a gente já esperava, ou seja, que em função em reação de você estar dissipando esses efeitos, você começaria a cada autoridade monetária a responder de maneira mais idiosincrática em função do que é o comportamento da sua própria economia e perder um pouco de sincronia nas reações e nas políticas monetárias ao redor do globo, o que agrega uma complexidade maior, mas isso era relativamente esperado. O que eu acho que surgiu de novo, que é relativamente difícil de prever, é, em função do que tem acontecendo após a vitória do presidente Trump, os receios relativos ao choque de tarifa mudam um pouco aquilo que a gente assistiu do ponto de vista das cadeias globais de valor. Se, por exemplo, ao longo de 2024, era bastante usual se ouvir sobre o trade onde você estaria comprado em México, MXN, e vendido em real, por exemplo, sobre a lógica de que o México se acoplou melhor à economia norte-americana e a economia norte-americana vem apresentando um desempenho exuberante. Curiosamente, parece que ao longo de 2025 a gente tem ouvido mais a ideia de que, bom, pelo fato que o Brasil não se inseriu tão bem do ponto de vista da correlação com a economia norte-americana, talvez o Brasil sofra menos no caso de uma tarifa. A ironia exatamente é essa. Baixa está rindo com razão. Mas aí você passa a ouvir um caminho contrário, ou seja, você vai estar comprado em real e vendido em ZAR, vendido em MXN, como uma ideia de que o Brasil pudesse sofrer menos do ponto de vista da tarifa, mas ainda muita incerteza sobre isso. Acho que o que existe de fato é mais relacionado a isso. Então, do ponto de vista internacional, eu acho que esse é o cenário da gente estar assistindo, como cada vez mais me parece que esse tema do choque das tarifas, o tema de pressões relacionadas ao tamanho da dívida que a gente tem nos diversos países e necessidade de rolagem de dívida, e os impactos ainda a serem assistidos, não só do ponto de vista tarifário, mas também do ponto de vista do que vai acontecer no mundo e na comunidade dos bancos centrais, eu acho que tem ocupado mais atenção de todos nós.